bem-vindo ao Babylon by Moa Podcast. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tão suave? Sejam bem-vindos ao Babylon by Moa Podcast. Muito prazer, eu sou o Moa, certo? Tô muito feliz de estar fazendo esse projeto, fazendo esse podcast, falando sobre cultura, falando sobre vivência, falando sobre espiritualidade, tá ligado? Lugares que eu caminho, que eu frequento, que eu gosto de trocar ideia com os meus amigos sobre, certo? Então, hoje gravando aqui mais um episódio, completando quase um mês aí de podcast. Quero agradecer todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que dá um salve. Pô, trombei galera em show, na rua, recebo mensagem, vejo tanto mensagem na DM quanto mensagens nas plataformas, né? Quero agradecer, pessoal. Obrigado de verdade. A ideia é essa é uma troca. Tô abrindo um pouco minha vida, meus pensamentos aqui pra vocês, porque eu também tenho ouvido bastante podcast, tá ligado? É como se eu me sentisse parte da vida de quem tá ali conversando. Parece que eu até conheço os caras, tá ligado? Às vezes eu até trovei um ou outro e que não é familiar pra mim, né? Não é do meu círculo. E é como se, ao mesmo tempo que eu não conheço a pessoa, eu também conheço, tá ligado? E aí eu quis me colocar nessa posição com os parceiros, pessoas que estão perto de mim, sabe? Pessoas que estão distantes. E às vezes nenhuma das duas tem tempo da gente dialogar, mas tem tempo de dar um play no podcast, que é o que eu faço também. Então é criando essa ponte assim com os meus, com quem tá comigo. E quem quiser chegar, seja bem-vindo, certo? Então, eu sou artista, sou músico, lanço meus trampos. Quiser saber mais sobre mim, segue lá. Moa Búfalo no Instagram, certo? Lancei a mixtape esses dias, falei dela no podcast. E é isso. Hoje tô até vestindo aqui a camiseta do meu parceiro Aldis. Aldis é o novo projeto do Alex Vinícius. Tá ligado? Meu parceiro de 1000 anos. Aí por cima que tá frio, né? Coloquei essa aqui, ó. Peguei no brechó, hein, mano. Aí, rapaziada. Se vocês que gostam de ir no brechó, me chama, me ajuda. Porque eu não curto muito, não tenho muita vivência de brechó. Mas eu pego várias paradas em brechó, que o preço é bom. E fora que é uns artigos mais únicos, né? Mais difícil de achar e pá. Quero dar um salve no meu parceiro Bo. Ei, Bo! Se liga, rapaziada. O Bo tem um brechó online. E ele faz uma curadoria de peça. E, mano, segue lá, procura Urban Rodeo. Aí, Bo, você só traz as puras, hein? Peguei uns bagulho, indiquei uns amigos, mas a fita é a seguinte: o Bo, além de um grande músico, tem uma curadoria monstra. E o preço é isso. Rapaziada, tô aqui pra falar de algo que eu curto muito e ao mesmo tempo é controverso, mas no meu imaginário, no meu coração, é algo que é uma memória afetiva, mano. Tá ligado? Michael Jackson. Pra quem não tá ligado, na casa de negrão que mora em São Paulo, pelo menos na minha época, Michael Jackson é indispensável, mano. Michael Jackson toca em todas as casas de negrão, tá ligado? Eu cresci ouvindo Michael Jackson. Se pá, o primeiro CD que meu irmão comprou foi uma coletânea que tinha ABC. Eu já tinha uns 7 anos, eu já tinha uns 10, assim. E aí tinha, acho que era até um pouquinho mais velho, ABC, Jackson's 5 e James Brown, Sex Machine. Então, mano, isso já era 2000 e pouco já. E nós estava ouvindo esse som, mano. Era o som que tocava em casa. Meu pai gosta muito ele chama de música da discoteca, assim, da época que ele ia nos bailes, música dos bailes. E acho que a gente entende por funk, né? Então, funk americano, mano, tocou muito em casa, eu conheço, tá ligado? Entre outras coisas, mas o funk tocou, minha mãe gosta pra caramba. Foi em vários bailes e tal. E a fita é a seguinte, mano, essa música não é só
tipo assim, uma coisa que eu acho desse som, dessa sonoridade, é que é música boa. Só que outra parada, a parada dessa sonoridade é que essa música, ela é minha memória afetiva também, tá ligado? E aí quando eu ouço, eu tenho sentimentos, me levam pra momentos, pra época, me leva pra minha família, tá ligado? Me leva pra uma pureza de um outro momento, de uma simplicidade. E aí eu tô abrindo pra falar isso, assim, tá ligado? Esse é o poder da música também, tá ligado? Antes de eu fazer música, eu sinto música, eu amo música, eu ouço, faz parte da minha vida, tá ligado? Por isso que eu faço com amor. Tava até falando com um parceiro aqui hoje que eu não tô muito afim de só fazer um trampo de música, tá ligado? Eu quero ir mais na raiz, fazer o que eu amo, fazer porque eu gosto, fazer porque eu acredito, fazer com quem pensa nisso, em tempos de algoritmo, plataforma digital. Acho que até por isso que eu tô aqui no podcast, tá ligado? Que é mais pra quebrar esses mecanismos que foram criados, mano, e que às vezes a gente pensa que o bagulho é pra ajudar a gente, é uma armadilha, no final é música, mano, tá ligado? Beleza, tem seus caminhos, tem a indústria, mas eu nunca fui da indústria, mano, não, tá ligado? O bagulho é sentir, é o feeling. Falei no episódio esses dias, né? Feeling. Michael Jackson, mano, caramba! Quando anunciou que ia ter o Moonwalker, o filme, eu fiquei maluco. Fui ver o trailer, né? Trailer, pá! Oh, velho, o bagulho deve estar louco. Acho que eu já vi no Instagram já, que você já tá rolando o bagulho, ou passa em stories, aí já aparecem umas imagens loucas, fala, caramba, que é isso e tal. Só que você não raciocina muito, né? E aí, mano, eu assisti o trailer, fiquei em choque, já comecei a falar com os parceiros, já devo ter postado, já comecei a assistir e já pensei, vou assistir. Só que enquanto eu assistia, ao mesmo tempo que vinha esses sentimentos, também vinha o sentimento de tipo, mano, esse filme não vai ser bom, não tem como, tá ligado? Oh, mano, a história do Michael é muito intensa, mano. E, tipo, o que mostrou era legal, mas só que, tipo, sei lá. Eu gosto muito dessas paradas, né? Das histórias por trás. A inspiração, a referência, o tempo no estúdio, como gravou o produtor, como escolheram que ia trampar junto, como chegou, tá ligado? Como começou a tocar, eu piro. Só que a fita do Michael é que era um filme meio clichêzão, tá ligado? Hollywood, pipoca, pra vender bastante, que é os bagulho do Michael, tá ligado? Só que ele não tá mais aqui, né? E aí você vai descobrir que a família dele tem várias tretas. E outra, mano, esses filmes é treta, né, mano? Tipo assim, a gente tá numa época de biografias musicais, de artistas que é da geração que eu curti ainda, vi como heróis, tá ligado? Eu lembro que eu não fui de ouvir Elvis, tá ligado? Chegou em mim, mas quando eu era moleque saiu o filme do Elvis, não me relacionava muito assim, até com a época, uma galera assim e tal, mas a minha geração nem tanto, eu acho. Só que agora a gente tá na geração das biografias, de filmes biográficos de Michael Jackson, Bob Marley, Queen, hollywoodiano, hein, mano? No topo. E fora que tem uns outros bagulho aí pra sair, certo? Então chegou em nós. E aí nós tá trocando ideia, nós tá assistindo, nós tá consumindo, nós tá revoltado, tá ligado? Mas, mano, na minha opinião, a do Michael, quando eu vi, eu falei, eu vou assistir porque eu gosto de Michael. E outra, eu assisto esses filmes, Bob Marley, eu não vi, nem sei se eu vi o trailer. Eu fiquei sabendo que até eu pensei, vou assistir no cinema. Por quê? No primeiro dia, por quê? Porque eu amo Bob, mano. Quero ouvir essas músicas na caixa de som, no cinema. Vai ser louco, só isso. Sacou? E essa é a minha perspectiva sobre biografias em filmes biográficos. É nisso, mano. No final, pra mim, é a música.
E aí tem uma ilustração, conta uma história ali, mas eu acho que é muito difícil, mano, você colocar um outro artista, uma outra pessoa representando pessoas tão icônicas, mano, que eu não paro de assistir vídeo deles, tá ligado? Não paro de ouvir a voz. Amo ouvir sobre a história, tá ligado? E que fazem parte da minha vida, então eles não descem, entendeu? Então pra mim esse é o conceito, mas eu consumo, eu gosto, eu vou no cinema pra ver. Eu vou pouco em cinema, mas pra essas paradas eu vou, tá ligado? Bob Marley eu fui na estreia, eu tava no mau corre, mas eu fui na estreia e eu curti, foi importante, tá ligado? Agora o Michael foi muito bom. A experiência tal de eu me preparar, de eu ver os caras indo pro cinema, postando lá, indo com a roupa, tá ligado? Mano, já vira o quê? Vira entretenimento, mano. Tá ligado? São tantas notícias difíceis no cotidiano que quando você tira uma parada, tira um sorriso, mano, eu valorizo, de verdade. Uma parte da minha história aí que eu acabei não compartilhando, até sobre o episódio anterior, é que, mano, eu sou pirado em pegadinha. Tinha uma época que eu assistia muito pegadinha, que era pra quê? Pra eu dar risada, mano. Dar risada pra mim é importante, tá ligado? Eu valorizo isso, me alivia, tá ligado? Me fortalece, me dá perspectiva, me dá um novo ânimo, tá ligado? Me acalma. E eu vi a galera indo pros filmes do Michael, até fiquei falando com meu parceiro Zulu. Zulu, o nome dele? Aí, Zulu, revelei. Vou te trazer aqui no podcast, mas eu vou revelar. O nome dele é Jackson Roberto, mano. Inspirado em Michael Jackson, caramba! Pretão aqui de Quebrada, meu ex-vizinho, né? Cresceu aqui perto de mim. E o Zulu, mano, é um b-boy que, mano, é inspirado pelo Michael, tá ligado? Tipo, ele fez, nós ficava trocando ideia dessa preparação pra assistir o filme do Michael, né? E aí, mano, o filme do Michael, ele, no começo, ele tem esse lance Michael criança, né? Então é muito aconchegante, né? Te dá um conforto. E ele é um Michael fofo ali, né? Mas ali a gente também vê coisas sobre a história dele e tal, que é treta. Eu acho que esse filme, mano, fico pensando que é um filme sobre paternidade também, tá ligado? Um filme sobre família. E eu, como público do Michael, que conhecia o Michael ali nos anos 90, Michael já era branco, já tinha lançado Black and White, já era sinistro já, tá ligado? Já tava gravando clipe no Brasil. They don't care about us, mano. Esse clipe é louco aí. Eu vou comprar uma camiseta do Olodum por causa disso, mano. Nossa. Caramba, mano. Que clipe louco. Dirigido pelo Spike Lee, família. Nossa. Spike Lee, se você não sabe, procure saber. Mano, eu sou pretão. Meu pai que apareceu, me apresentou. O Spike Lee faz essa coisa certa desde quando era moleque ali. Mas, mano, dirigiu muitos filmes importantíssimos, videoclipes. O mais recente dele é com o A$AP Rocky e o Denzel Washington. Uma galera curte, outros nem tanto. Cai meio que nesse lugar do filme do Michael. É um filmaço, na minha opinião, mas, mano, filme pra curtir, tá ligado? E outro, me interessa, fala sobre música também, enfim. E as entrevistas que os caras fizeram pra preparação do filme foi muito boa também, pro lançamento, pra divulgação. Que o Denzel Washington curte muito rap, eu não sabia, ele ouve rap atual e o A$AP Rocky fica brincando com ele sobre isso nas entrevistas, tá ligado? Enfim, aí é um outro filme. Chama Luta de Classes em português. Em inglês é outro nome, nada a ver. E não, eu acho que não sei lá, por mais que colocaram Luta de Classes, acho que foi bem apelativo. É um outro lance, tá ligado? E é uma história interessante. Certo. Michael Jackson era o rei, mano, quando eu era moleque. E não tinha nem ninguém que chegava perto. Meu pai até falava que o Prince, chegava. Mas meu pai curtiu o Michael também. Mas não tinha pra ninguém, mano.
Michael tava anos-luz, assim. E ele fez um lançamento ou outro, lembro dos lançamentos da Janet Jackson, que era com o Michael. Tipo, ainda havia uma época, eu vivi essa época, assim, de ter uma paradinha ou outra do Michael lembrar, assim, de leve. Tem aquele momento que nós assistimos o Thriller, né, mano? Bagulho. Caramba, mano, eu amo clipe, né, mano? Eu cresci com a MTV. Falei aqui, né, alguns momentos da minha vida, assim, até na minha caminhada artística. A MTV foi importantíssima, mano. Eu sou dessa geração. E aí, cê é louco. Quando eu assisti o Thriller, eu fiquei em choque. Mas, mano, você pega Bad, Billie Jean, a dança, mano. A musicalidade é muito forte. E aí, mano, eu acho que essa parte no filme poderia ser melhor. Até aqui eu só vim de boa, tá ligado? Mas eu acho que faltou esses bastidores, assim. Mas também quem sou eu pra falar, tá ligado? Tipo, eu tô aqui só pra falar da minha vivência, entendeu? Eu não sou crítico de cinema e nem quero ser, mas estou compartilhando com vocês um pouquinho, assim, minha experiência aí com esse filme, e também com essas biografias musicais. E eu quero falar, mano, que eu gosto, mas eu não acho o melhor tipo de filme, eu não acho alto nível de cinema, tá ligado? Mas, mano, é da hora assistir, é isso, nem tudo... Mano, nem toda hora eu quero comer legumes, tá ligado? Que é o melhor tipo de alimento, tá ligado? Que vai me nutrir. Às vezes eu quero comer um hambúrguer, um McDonald's, tá ligado? E é isso, mano. Tipo, acho que esse filme é um McDonald's. Serve pra de vez em quando. E é bom, mano. E também é isso, mano. Acho que é isso a minha perspectiva. E que eu amo o Michael. E aí tem a parte difícil, né, mano? Que, pô, nos tempos que a gente vive, as coisas são bem mais... A gente tá refletindo muito sobre muitas coisas que aconteceram e é importante, mano. Comportamentos e tal. E o filme e a história do Michael ali, a controvérsia dos inícios dos anos 90 ali, da história dele, quando ele começou a ter os processos de abuso sexual, é fogo, é difícil, mano. E o filme não chega nem perto disso e tal. E aí quando a gente vê que vai ter um filme do Michael, nós ficamos meio pá, fala, caramba, vai ser como, pá, o bagulho, muita coisa, né, muita informação. E é fogo, é difícil. E aí, por isso que no começo eu falei algumas coisas aqui que eu gosto, faz parte da minha família, faz parte da minha história, mas é isso mesmo. Mas o restante ali da história, por mais que parece que ele foi absolvido e tal, eu nem acompanhei, mano. É muito pesado, assim, na época eu nem acompanhei, não quis saber, talvez até me gerou um pouco de distância, não de eu não querer ouvir, mas você não vai intencionalmente dar o play. Pararam de falar do Michael, voltaram a falar ali quando ele falou que ia fazer a turnê, This Is It, faleceu na sequência, antes da turnê vir, tem um documentário também, This Is It, esse aí... Mas aí que é a treta, né? Tô falando de processo criativo, de mostrar bastidor. Mano, o This Is It, pra quem gosta de bastidor, é só bastidor, parceiro. Filme como eu nunca vi, mano. Só bastidor. Mostra ele trabalhando na turnê e mostra ele que ele botava a mão, de que ele tava envolvido, de que ele tava atento. E como ele era um grande artista, mano. Afinação, performance... A emoção, a entrega. O bicho amava isso, tá ligado? Só que tem essa história que mancha, né? E que, particularmente, não sei muito falar sobre. O que eu sei falar sobre é que nós tem que dar uma atenção e proteger as crianças. E é isso, tá ligado? Não tem muito o que falar, mano. É difícil entrar nesse clima, entrar nessa parte, né? E tem várias... Depois eu vi que tinha várias tretas da família. Fiquei sabendo agora, depois... Que até tinha assistido o filme, nem vi essas fofocas aí e tal. Mas... Muita grana envolvida, né, mano? Muita gente também. Muitas empresas, né? Michael também era bem excêntrico. Além das empresas que cuidam das coisas dele, ele foi loucão. Se eu não me engano, ele comprou o catálogo dos Beatles. E talvez até o do Elvis Presley. Ele era o maior e comprou dos maiores, sabe?
Isso parece que tem até algum tipo de resposta para o que falaram sobre ele no início da carreira ou em algum momento da carreira. Mas é isso, mano. Tirem a dúvida de vocês, vão lá e assistam. Assistam como se fosse um filmão pipoca, sessão da tarde, ou assistam pra curtir um som. E um bagulho é certo. Ouvir essas músicas numa sala de cinema é louco, hein? É louco. Eu assisti faz um tempo já, queria ter trago aqui antes, mas quis adiantar alguns tópicos pra dar o tom do podcast. Mas bem da hora eu vim aqui falar de Michael, porque talvez as pessoas não esperam, né? Eu sou bem underground, rap, hardcore, gritando, rah. Mas, mano, cresci ouvindo Michael, eu dançava. Fiquei pensando que ia falar desse capítulo. Eu dançava, mano, dançava o Michael. Gorillaz. Tem um clipe do Gorillaz lá, o primeiro, Clint Eastwood. Às vezes as pessoas vê eu com a camisa do Gorillaz, não faz ideia. Eu falo, mano, Lumière é mó brisa. Por quê? Eu piro em Gorillaz, mano. Gorillaz, me marcou. Eu tinha os CDs, mano. Tá ligado? Aí os CDs tinham uns jogo meio interativo. Você andava numas casas lá, né? Era jogo, era tipo um bagulho interativo. Aí você ouvia uma música, via um vídeo, mano. E aí tem o clipe Clint Eastwood que os macacos dançam lá no cemitério uma parte do Thriller. Aí, ó, o easter egg. Eu lembro quando saiu o bagulho, não lembro de sair, mas a época ali, ó, deve ser ano 2000. Uma das primeiras camisetas de banda que eu tive foi Gorillaz, rapaziada. 19 2000. Era aquele carro, tipo um bug. Canudos. Mano, eu sei o nome de todos os personagens. Noodles, Murdoch, 2D. E falta o batera, Russell. Fê! Ouvi o disco novo, vi a entrevista do disco novo aí, ó. Gosto de ver no bagulho da Apple lá. E é isso, rapaziada. Caramba, os caras ampliou a dança. E eu falei de Gorillaz no episódio de Michael Jackson. É isso. Isso é Babylon by Moa Podcast. Certo? É um bagulho que você não vai encontrar em outros lugares. Então a fita é a seguinte: você tá com nós? Fideliza, tá ligado? Igual o Toguro. Pra quem não sabe, eu sou fã de Toguro. Um dia talvez eu vou ter que falar disso. Mas, mano, eu gosto do Toguro. Ele é muito doido, faz vários bagulho que eu não faria, que nem eu me identifico. Mas a simplicidade dele me pegou faz uns anos já. Mas a fita é a seguinte: fideliza. Na plataforma digital que você ouve, vai lá. Segue nós, segue eu, Babylon by Moa Podcast. Mostra pros seus amigos que tem a ver o bagulho, com quem se identifica. E dá um salve do que você tá achando. Demorou, tá da hora essa troca aqui com vocês. E é isso. Moonwalker, filmaço, pipoca, certo? Gosto de cinema também, mas também não sou especialista não. Assisto o filme pra curtir, não assisto pra ser chato também. Aí é outro podcast. Posso até indicar aqui um que eu ouço. Então aqui é mais sobre a vivência da parada, sobre cultura. E é isso. Acompanhem, tô lançando, tô dropando, hein, rapaziada. Tamo junto, boa semana pra nós.